Braz aqui. Tatiana da Band. Eu queria saber em que pé que está o Wendel, o Wallace, como que está essa negociação, se essa semana já deve ter alguma definição desses dois casos. Não, acho que essa semana eu acho que é uma semana muito importante, até para a gente vem pedindo celeridade, até para a gente avançar para outros jogadores, se a gente entender que não conseguirá ter êxito desses aí. Agora, eu acho que é importante a gente também pontuar aqui que a gente já trouxe 2 grandes jogadores para essa janela, senão fica sempre a cobrança da perspectiva ser maior do que a realidade. A gente, há 5 minutos atrás, apresentou o Vidal, que é o tamanho do jogador que a gente apresentou aqui. Semana passada a gente apresentou o Everton Cebolinha, jogador 26 anos, flor da idade aí para chegar, ajudar bastante a gente aqui em relação a dar força para a equipe, a dar bastante situações de mudanças durante o jogo pro técnico, bastante alternativas. Então a gente vem trabalhando isso aí. É evidente que a gente quer completar aí com, se possível, um Wallace, um Wendel ou outros jogadores que a gente entender que possa fazer ainda nessa janela o mais rápido possível. A gente não pensa em estender aí até o final das janelas contratações, não. Boa tarde. Até pelas inscrições, a gente tem aí 3 jogadores para inscrever na Libertadores. Na Copa do Brasil a gente pode inscrever a qualquer momento, mas aí tem a gente também tem a necessidade de jogador estar aqui o mais rápido possível para começar a ter padrão de jogo. Não adianta só o jogador vir muito bem fisicamente, mas sem estar treinado junto com a equipe. A gente precisa dele aqui o mais rápido possível. Se possível, a gente vai conseguir, a gente vai tentar isso aí. Boa tarde, Braz Spindel. Eu queria te perguntar se o Flamengo, nessa janela que abre hoje, pensa em contratar um lateral direito. E, paralelamente a isso, eu queria te perguntar como é que está a situação do Rodinei. O clube pensa em renovar o contrato? O Rodinei tem um contrato até o final do ano. Na hora certa, a gente vai tratar do assunto. Esse assunto está sendo tratado com a maior naturalidade do mundo, até porque o atleta tem contrato em vigência. A gente tem o Mateuzinho, a gente tem os 2 jogadores aqui que a gente confia. A gente tem que entender que aqui não é seleção brasileira, não. Aponta o jogador lá e manda vir. Não é assim. Aqui a gente embora possa entender que tem uma necessidade real, a gente também tem os planejamentos financeiros que a gente tem que cumprir. E isso aqui, com o presidente Rodolfo Landim, sempre foi sacerdócio. Então, é isso. Oi, Braz Spindel, boa tarde, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Talvez os dois possam responder, um acrescentando ao outro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como foi essa contratação do Vidal, assim, quando se contrata um jogador desses, o que é preciso fazer? Porque assim, ele é dono dos direitos, então assim, vocês não precisam fazer um investimento em compra do direito, mas ele é um jogador que a gente sabe de um patamar alto, cujos salários são altos. Como é o convencimento para um cara que não é brasileiro a vir para o Rio de Janeiro? É mais do que uma mudança de clube, é uma mudança de vida. O cara passou, 200 anos na Europa, enfim, agora vem morar num outro país que não é o país natal. Como é que é? Eu queria que vocês dessem um pouquinho de bastidorzinho assim, de como é trazer um jogador desse tamanho. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Primeiro, só aproveitar para dizer que tanto o Vidal como o Everton já saíram no bid. Então, legalmente, ele já tem condição de jogo. Esse processo é um processo que o Marcos e eu já vivemos algumas vezes aqui no clube, de atletas de nível mundial que tiveram muito sucesso na Europa. Que se adaptaram à vida na Europa. São culturas diferentes, países diferentes. Como você disse, é uma adaptação e uma escolha de vida vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a América do Sul,
É um processo de convencimento, embora o Vidal sempre tenha deixado a todo tempo muito claro o desejo dele jogar aqui no Flamengo, de estar em contato com a torcida, de viver o que se pode viver da grandeza do Flamengo. Tem uma série de questões de escolhas de vida, de escolhas esportivas, mostrar a qualidade do elenco, do staff do Flamengo, a estrutura do clube, a seriedade do clube, a nossa seriedade de cumprir tudo que a gente combina, né, com qualquer atleta que vem ao clube. O Flamengo hoje é um clube, eu diria assim, que está dentro do cenário de mercado europeu. Qualquer atleta que venha para cá em qualquer idade, e tem o Flamengo como primeira escolha, né, sendo uma escolha do Flamengo também, ele está dentro do mercado europeu. Para o Flamengo hoje não é mais verdade aquela máxima que o atleta vinha da Europa em final de carreira, fechava as portas. Então, quando o atleta vem aqui para o Flamengo, as portas na Europa estão abertas. Já tem vários exemplos aí que aconteceram. Então, é uma argumentação que passa muito pela qualidade de vida que eles vão ter aqui no Rio de Janeiro, o carinho da nação rubro-negra, jogar no Maracanã, a estrutura que tem, a seriedade do clube, projeto esportivo. O Flamengo tem, ao longo desses anos aí, brigado por todos os títulos. Também é um caminho curto e próximo às seleções. Então é um processo duro, difícil, mas é muito prazeroso esse processo de convencimento do atleta, e que também passa, obviamente, por outros patamares financeiros. O atleta tem que abrir mão importante de aspectos financeiros de clubes como o Arthur jogou na Europa, Juventus, Inter de Milão, Bayern de Munique, Barcelona, são clubes que têm outros patamares financeiros em relação ao Flamengo. Então tem que ser uma escolha do atleta muito firme de vir para cá mesmo. A primeira vez, pegando um pouquinho do gancho aí em relação ao Vidal, a primeira vez que eu falei com o Vidal, a gente estava em Munique, na casa do Rafinha, e a gente tinha sido uma negociação de quase 6 meses ali, aquela situação. O Rafinha há muito tempo no Bayern de Munique, eu não me lembro, não me recordo, surgiu o nome do Vidal. Eu falei, liga para esse maluco aí. Aí o Rafinha foi e ligou, ele atendeu na hora, e estava no vídeo. E aí ficou conversando lá, ele conversando com o Rafinha, e a gente no vídeo, o Bruno também, e o Rafinha fala, só falta você, vamos. Só que o Vidal estava no Barcelona na época, contrato em vigência, seria uma situação muito complexa, sem nenhum nexo, essa que é a verdade, para naquele momento a gente fazer qualquer tipo de investida. Isso aí nem foi noticiado na época. Depois, bastante tempo depois, quando ele volta para a Itália, e depois desses 2 anos, né? 2 anos que ele passou na Itália, a gente entendeu que poderia fazer uma investida nele. Ele se colocou sempre à disposição, no bom sentido. Isso é muito importante falar. O Vidal, ele tem mercado para jogar no país que ele queira. Eu posso afirmar isso, no país que ele queira. Talvez, claro, isso aí também não é nenhum demérito para ele, o tempo passa para todo mundo. Ele não vai jogar na Espanha, no Real Madrid. Mas tirando o Real Madrid ali, o outro ali, ele tem vários times que ele poderia estar jogando, na Itália, na Inglaterra. Ele tem futebol para isso, tem pulmão para isso. Então, assim, é uma escolha dele também. Eu acho que isso aí não é nenhum demérito do dirigente do Flamengo falar aqui. É uma escolha do Vidal também querer vir jogar aqui. E isso eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque, no final, quem é que tem que ter a disciplina, que tem que estar treinado, quem tem que estar com compromisso, é ele também.
Então, acho que ele tem essa responsabilidade também imputada a ele. A partir do momento que ele se coloca à disposição, junto com a gente, para fazer um projeto em que ele vai estar inserido dentro desse projeto, ele também tem, além de ser cobrado, será cobrado por isso aí. E também será cobrado por todos nós, como nós somos cobrados também. Então, acho que é importante esse sentimento do atleta de querer jogar no Flamengo. Quanto tempo durou? Você falou que você ligava para o Cebolinha? Não, mas foram situações totalmente diferentes. A gente teve uma consulta em relação a isso. A gente teve uma consulta ao Vidal lá atrás, ficou bastante tempo adormecido. A gente tinha questões internas aqui para resolver, questões internas seríssimas aqui para resolver, que seria importante tá todo mundo alinhado para que esse projeto ele fosse à frente. Então ficou muito tempo adormecido, teoricamente sem possibilidade dele vir, e depois, na hora que a gente entendeu que poderia avançar, a gente avançou e aí foi até rápido. Spindel, Braz, Raiz Simplício aqui da Gol. Primeiro eu vou fazer a pergunta para o Spindel e depois o Braz, se ele quiser também falar. A gente tem visto, né, o Atlético Mineiro muito em cima da comissão de arbitragem, sempre indo na CBF fazer reclamações. Essa semana a gente teve o Palmeiras também se posicionando muito forte, né, em relação à arbitragem, e de certa forma isso pressiona bastante os árbitros. E eu queria saber como é que tem sido a atuação do Flamengo, você que está responsável por esse contato direto com a CBF, né, se é verdade isso também. Queria saber de você. E, para completar com o Braz, a gente sabe que agora tem um novo formato no Conselho do Futebol do Flamengo, mercado aberto. Queria entender um pouco como é que funciona hoje, com esse novo formato do Conselho do Futebol, como é que tem funcionado essa aprovações, entre aspas, das contratações, como é que tem sido esse processo? Olha, em relação à arbitragem, o que o Flamengo sempre vai buscar na relação com a CBF é que seja o melhor nível de arbitragem possível, que as escolhas sejam sempre técnicas, adequadas para os níveis de pressão e para a grandeza dos jogos, que se tenha transparência e que o nível esteja sempre crescente, que se profissionalize cada dia mais a arbitragem, que se formem novos árbitros, que a gente entenda como é que o trabalho estrutural está sendo feito. De forma alguma o Flamengo vai fazer algum tipo de pressão para querer conduzir a arbitragem para algum caminho, tirar um benefício. O que a gente quer é uma arbitragem limpa, transparente, eficiente, que se tenha tempo de bola rolando para que seja um espetáculo melhor. Para que o clube que esteja mais preparado, que desempenhe um melhor futebol. É óbvio que às vezes o que conta no final é o resultado, às vezes o árbitro não vai interferir e a bola não entra, enfim, mas que tenha o máximo possível de tempo rolando, que seja uma arbitragem limpa, com critérios claros, uniformes, e é sempre isso que o Flamengo vai buscar em todos os questionamentos que possa vir a fazer. É sempre entender quais são os critérios, como o trabalho é feito e, de novo, buscar o melhor nível de arbitragem possível. O Flamengo não tem uma intenção de fazer pressão para ter benefício. Quando a gente entende que tem algo que, em termos técnicos, deva ser melhorado, a gente faz os nossos questionamentos e coloca nossos pontos à CBF para que eles possam ouvir, e se eles entenderem que tem espaço para evolução, evoluir. É sempre no intuito de contribuir e trazer uma arbitragem melhor para o futebol brasileiro, que eu acho que é o que vai contribuir para um espetáculo cada vez melhor para o torcedor e que possa vencer o melhor dentro do campo. Repete a pergunta.
Queria saber como é que tem sido, nesse momento de janela de transferências, essa nova formação do Conselho do Futebol, né, que aconteceram algumas mudanças, saíram algumas pessoas, entraram outras. Como é que funciona esse processo de contratações do Flamengo em relação ao Conselho? Tem que passar por uma aprovação? Queria que você explicasse um pouquinho para o torcedor. Primeiro, assim, a gente tá, pelo menos eu estou falando por mim, não pelo Bruno, estou muito feliz da nova composição do Conselho de Futebol. Quando a gente teve a primeira reunião do Conselho de Futebol, essas duas contratações elas já estavam, se não me engano, uma feita e a outra muito bem encaminhada, faltando alguns ajustes, algumas situações até de liberação do Vidal lá na Itália, que não era problema nosso, que a gente tinha que aguardar. E, enfim, quando a gente, nessa mesma reunião que a gente já teve uma reunião, a gente passou sobre a situação, já tinha vazado, a gente já tinha falado sobre o Wendel e o Wallace. E a gente conversou, expôs dentro do Conselho a nossa defesa em relação às contratações a tentativa, né, a tratativa desses dois atletas, para você ver, quando a gente estava nessa reunião do Conselho, vou aproveitar aí, nem o nome do Oscar eu levei na época, porque, assim, como era uma situação em que, pelo menos a gente no primeiro momento analisava que não seria possível, a gente nem levou esses dois. Eles deram opinião, analisaram também, estão analisando. A gente levou também uma série de informações aqui dentro do departamento para que começassem a tomar conhecimento, para poderem também dar suas opiniões e darem as suas sugestões. E é isso, a gente, pelo menos eu acredito que a gente vai ter um bom convívio e terá uma boa relação, exatamente como a gente tinha na outra composição. Boa relação, respeito, enfim, espero que a gente tenha nessa também.